Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Pri e nossa aula de hoje é Geografia. Bom, para hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o que são comunidades tradicionais do Brasil. Vocês sabem o que é uma comunidade tradicional? Não? Então nós vamos descobrir agora, juntinhos, ok? As comunidades tradicionais, elas são grupos que possuem uma cultura própria. Esses grupos, eles utilizam o território brasileiro não apenas para sua sobrevivência, mas também para transmitir as suas tradições. Então vamos aprender um pouquinho sobre algumas comunidades tradicionais brasileiras? Nós vimos ontem na aula de história um pouquinho sobre as comunidades indígenas. Os indígenas, eles podem sim ser considerados uma comunidade tradicional brasileira. Nós vimos ontem que os indígenas, eles já habitavam o Brasil muito antes dos portugueses atracarem. Como nós vimos ontem na aula de história, os indígenas eles têm uma característica de vida muito própria. Eles basicamente vivem de acordo com aquilo que a natureza lhes oferece ou o que eles plantam e colhem. Então, a mandioca ou a macaxeira é um alimento muito utilizado na culinária indígena. Eles não só utilizam a mandioca como alimento em si, como também eles extraem seu caldo e fabricam a farinha. Os indígenas também tiram seu sustento basicamente da pesca e da caça. Além da caça e da pesca, os indígenas utilizam a fabricação de artesanatos para ajudar no seu sustento. Então, normalmente, os indígenas vivem em aldeias que muitas vezes ficam localizadas em lugares distantes do restante da população. Atualmente no Brasil, 39% da população indígena vive fora de suas terras. Mas a expulsão não foi o único motivo que levou os indígenas a saírem de suas terras. Vamos ver alguns desses motivos? Alguns indígenas se veem obrigados a abandonar suas terras em busca de educação de qualidade. Ainda outros vão à cidade em busca de melhores empregos e melhores condições de vida. Mas a maior parte dos indígenas, mesmo longe de suas terras, continuam a lutar por seus direitos de terem suas terras reconhecidas, de serem legítimos donos de suas terras. O importante é que a gente tenha consciência de que a maior parte desses indígenas não gostariam de sair de suas terras em busca dessas coisas. Eles gostariam de ter seus direitos como brasileiros assegurados para que eles tivessem acesso a todas essas coisas, a essa qualidade de vida, ainda morando em suas terras. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre outra comunidade tradicional brasileira, os quilombolas. Vocês já ouviram falar sobre os quilombolas? Quem eles são? Vamos assistir agora um videozinho bem curtinho sobre a vida dos quilombolas e de onde eles vieram. O que eram os quilombos? Seriam acampamentos de escravos fugitivos? Um lugar de pouso para os escravos? Locais utilizados para punir escravos rebeldes? Ou paragens onde se realizava o comércio de escravos? Imagina que de um dia para o outro, alguém te separasse da sua família, te mandasse para um outro continente, uma língua que você nem sabe falar e que a partir daí você não poderia mais fazer o que quiser, e sim o que outra pessoa determinar. Se hoje a gente vê a escravidão como uma grande injustiça do passado, há alguns séculos, não era essa a visão que se tinha, não. A escravidão foi uma forma de relação social de produção adotada em muitos países e muito difundida aqui no Brasil. E os quilombos faziam parte destas intrincadas relações sociais. Já descobriu o que é esse tal de quilombo? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil em navios negreiros com condições precárias. Os colonos compravam pessoas como se fossem animais e não viam problema em superexplorar o seu trabalho e maltratar física e moralmente seus escravos. Tudo isso para manter seu poder e produzir cada vez mais. E isso
fazia com que muitos escravos se rebelassem e resistissem a esta dominação. E agora, você já consegue matar o que eram os quilombos? Quilombo, eu não sei. Era um acampamento de escravos fugitivos. De escravos que fugiam das fazendas e formavam comunidades que eram chamadas de quilombo. Quilombo era um lugar onde tinha comércio de escravos. É acampamento de escravos. Cantavam, faziam artesanato, essas coisas. Eu lembro de um líder de quilombo famoso, Zumbi dos Palmares. Acertou quem disse que os quilombos eram acampamentos de escravos fugitivos. Era uma forma comum de resistência de homens e mulheres que se negavam a viver na escravidão. Os quilombos se disseminaram por todo o Brasil enquanto a escravatura existiu. E ficavam em regiões despovoadas pelos brancos e de difícil acesso. Eles tinham estruturas e tamanhos bem diferentes entre si. Alguns chegaram a ter mais de 20.000 habitantes, como o famoso Quilombo de Palmares. Os quilombos se organizavam de forma semelhante às heranças africanas, com uma religiosidade marcada pelo sincretismo. E lá, até era muito comum um costume da África, a escravidão de caráter doméstico. Dá para acreditar nessa contradição? Então, os quilombolas, eles tentam manter seu modo de vida simples em contato com a natureza, mas muitas vezes eles vivem em condições precárias devido à falta dos recursos naturais. Alguns traços da cultura africana, eles estão presentes até hoje dentro de muitos quilombos. Um deles é a dança. A capoeira, por exemplo, ela é bastante apreciada até os dias de hoje. Então, a música também teve bastante influência. O samba, por exemplo, teve origem na mistura de ritmos trazidos da África. Bom, galerinha, então vamos aprender um pouquinho mais sobre as comunidades tradicionais brasileiras. Agora nós vamos aprender sobre os sertanejos. É considerado sertanejo aquele habitante da região semiárida do Nordeste brasileiro. Isso inclui também a região norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Então, o povo sertanejo, ele tem grande habilidade com a condução do gado. Eles são capazes de levar o gado a grandes distâncias, mesmo com a falta de água e o calor excessivo existente na região. Olha só, pessoal, vocês já perceberam que a vestimenta do povo sertanejo, principalmente durante o período que eles estão trabalhando na caatinga, é quase sempre feita de couro? Por que vocês acham que isso acontece? A roupa de couro, ela serve para proteger o sertanejo dos galhos das árvores secas e dos espinhos. E também ela serve para ajudar a manter a temperatura corporal devido ao calor excessivo. Interessante, não é mesmo? Agora, e a culinária? Será que a culinária do sertanejo é muito diferente da nossa? Bom, o sertanejo ele tem um paladar bastante simples. Ele aprecia bastante iguarias retiradas da própria terra, como a mandioca, o milho, a batata doce, a abóbora e o feijão, entre outros. Bom, pessoal, então nós vamos aprender um pouquinho agora sobre a comunidade ribeirinha. Os ribeirinhos são povos que vivem nas margens dos rios. Essas pessoas, elas vivem basicamente do que a natureza tem para oferecer para elas. Então, para se adaptar ao período de chuvas, onde ocorrem as altas dos rios, os povos ribeirinhos eles constroem as casas de palafitas. Então, os povos ribeirinhos eles utilizam o rio principalmente para sobrevivência. Mas, além disso, o rio ele serve também como meio de locomoção de um lugar para outro. Bom, então nós vamos ver um pouquinho agora sobre os caiçaras. Os caiçaras são povos que vivem ao longo da costa e próximos aos litorais. Ou seja, os caiçaras eles vivem nas praias, próximos às praias. A comunidade caiçara, elas vivem basicamente, elas tiram o seu sustento basicamente de atividades no mar ou relacionadas a ele.
Como nós vimos, os povos caiçaras, eles vivem em uma estreita faixa de terra entre o mar e a serra. A pesca não predatória e o artesanato são as suas principais fontes de renda. Bom, pessoal, então agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os povos da floresta. Os povos da floresta são todos aqueles que vivem do extrativismo vegetal. Entre eles está incluído também a comunidade indígena, embora nem todos os povos da floresta são indígenas. Bom, meus amores, então como nós acabamos de ver, os povos da floresta, eles são principalmente extrativistas vegetais. Mas alguém sabe me dizer o que significa extrativismo vegetal? Bom, o extrativismo vegetal, ele é basicamente a extração dos produtos vegetais da natureza que não foram cultivados pelo homem, como por exemplo, a madeira, óleos, frutos, borracha, entre outros. Aqui no caso, na foto, nós estamos vendo o extrativismo vegetal por meio da coleta de frutos. Bom, já nessa imagem, nós estamos vendo a prática do extrativismo vegetal por meio da extração do látex. Mas o que vem a ser a extração do látex? O látex, ele é um produto obtido da natureza e serve para produzir a borracha. Como que eles fazem essa extração? Como a gente está vendo aí na foto, as pessoas elas fazem feridas no caule das árvores e essas árvores elas produzem esse látex. Bom, então outra atividade dos povos da floresta é o extrativismo animal. O extrativismo animal, ele ocorre pela captura de animais, como a caça e a pesca. Lembrando que no Brasil, a caça ela só é legal para os povos indígenas, para o restante da população, a caça é proibida. Bom, meus amores, então chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muito sobre as comunidades tradicionais brasileiras. Lembrando que não são apenas essas as comunidades tradicionais brasileiras, nós citamos algumas que são bastante importantes, mas que tem muitas outras, certo? Para fazer a fixação do conteúdo, vocês vão fazer primeiramente a leitura das páginas 188 a 191 e 193 a 204 do livro didático. Após a leitura das páginas indicadas do livro didático, vocês vão fazer as atividades propostas das páginas 196, 197, 199, 203 e 204. Em seguida, vocês vão pegar o caderno de geografia, quem já buscou na escola, né, claro, fazendo o caderno de geografia. Quem não buscou o caderninho na escola, fica o incentivo para pedir para o papai ou para a mamãe buscar. E quem não está com ele em casa, pode continuar utilizando aquele caderninho que a gente combinou no início das aulas, certo? Então, vocês vão pegar o caderno de geografia, vão fazer o cabeçalho como do modelo abaixo. Daí, após copiar o cabeçalho, vocês vão copiar o comando das atividades que foram enviadas em anexo à aula de hoje. Então, vocês vão copiar os comandos no caderno e responder. Lembrando que o ideal é que vocês copiem o comando e não que imprimam a atividade, colhem no caderno e respondam, certo? E é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Amei estar aqui com vocês. E até a nossa próxima aula de geografia, certinho? Beijinhos. Tchau, tchau.